Olá, tudo bem? Cada um de nós que fomos comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, devemos ter a total certeza e descansarmos nas palavras dele e naquilo que ele falou e naquilo que ele determinou. Ele disse: as minhas ovelhas nunca hão de perecer. Só isso já é o bastante para nós descansarmos. As minhas ovelhas me conhecem, nunca hão de perecer. Meu Pai que as deu é maior do que todos, e ninguém arrebatará das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Você crer nesta palavra? Você crer nesta verdade? Ou a sua vida é uma roleta russa? Hoje eu tô salvo, amanhã não. Tô salvo agora. Agora não tô não. Rapaz, já tava salvo até agora de manhã cedo, agora já não tô mais. Não. A nossa salvação e a nossa garantia eterna não está nos nossos sentimentos. Não deve estar na como nós estamos nos sentindo determinado dia, determinada manhã. Não, Senhor. O nosso descanso, a nossa fé, a nossa certeza, a nossa esperança não é nos nossos sentimentos. Hoje eu estou me sentindo feliz. Hoje eu estou salvo. Hoje eu estou me sentindo leve, estou me sentindo aliviado. Hoje não, eu acordei um pouco triste, rapaz, meio abatido. Um dia foi estressante, a noite não foi boa. Eu não sei, viu, se hoje eu tô salvo, não. Não. A nossa salvação, ela é eterna. O Senhor Jesus, ele nos salvou perfeitamente. Ele nos salvou perfeitamente. Em João 5,24 ele diz: quem ouve a minha palavra. Você ouviu a palavra dele? Você ouviu? Quem ouve a minha palavra, João 5,24, e crer naquele que me enviou, você creu naquele que o enviou, que enviou ele? Você crê? Você creu? Tem a vida eterna. Não entrará em condenação. Em outras traduções, não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Essas palavras é digna de toda aceitação. É digna de toda aceitação. Se você fosse basear nos seus sentimentos, como você está se sentindo, se você está se sentindo salvo, está se sentindo perdido, você nunca vai ter a certeza. E você sempre vai andar angustiada, amargurada, sempre. Sempre. Está escrito: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. O apóstolo João escreveu, para que saibais que tendes a vida eterna. Não é para que sintais, para que pensais. Não, saiba disso, você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna em você. E logo essa vida eterna, ela se manifestará. Mas e se eu pecar? Você tem a vida eterna. Você tem a sua salvação assegurada na pessoa bendita de Jesus. A partir do momento que nós cremos em Jesus e recebemos como Salvador, nós fomos transportados, está escrito, do reino das trevas e fomos levados para o reino do Filho do seu amor.
Isto é uma palavra digna de toda aceitação. É uma palavra digna de toda aceitação. Se nós temos muitas vezes a facilidade de crermos e de colocarmos a nossa confiança em uma pessoa de confiança, não é assim? Você diz assim: "Ah, eu confio muito naquela pessoa, eu confio muito nele". Você sabendo que aquela pessoa é um ser humano, sabendo que ela pode errar, mas mesmo assim você confia nela. Mesmo assim você confia nele. Você conta alguns segredos para ele. Você conta algumas intimidades para essa pessoa, você confia nessa pessoa, porque essa pessoa te ajuda. Agora, por que não crer na palavra de Jesus? Por que não descansar na palavra de Jesus? Ou você acha que quando Jesus te salvou e quando Jesus morreu na cruz, quando ele sofreu a penalidade dos nossos pecados, ele não sabia que nós íamos pecar? Ele não sabia que eventualmente nós íamos tropeçar. Ah, mas é necessário eu confessar para que eu não perca a minha salvação. Não, você não precisa confessar para que não perca a salvação. Você precisa confessar para que você tenha comunhão com o Senhor, alegria da salvação, certeza da sua salvação, porque a sua salvação está garantida perfeitamente nas mãos do Senhor. Você não precisa fazer para ter, você faz porque você já tem. Você não precisa ser obediente para ser salvo, você é salvo e por isso é obediente. E você vai fazer tudo para agradar o seu Pai. E você não vai usar isso como um tropeço dizendo assim: "Ah, então agora eu posso fazer tudo o que eu quiser e está tudo bem". Não, não está tudo bem. Porque de fato 2 coisas acontecem: se você for filho de Deus, um filho do Deus Altíssimo, você não vai ter esse pensamento como estilo para a sua vida. Agora, se você mesmo assim pecar, saiba de uma coisa: Deus te disciplinará. E Deus pode muitas vezes nos disciplinar de várias formas. E até mesmo nos disciplinar, até mesmo com a morte. Até mesmo tirando a nossa vida, porque quando um cristão verdadeiro falha como testemunho, começa a dar mau testemunho, e aquela pessoa creu no Senhor e ela era um cristão porque creu no Senhor, mas anda uma vida contrária àquilo que ela creu, Deus a disciplinará. Deus a tirará de curso, porque ela está atrapalhando o testemunho cristão. Deus pode fazer isso com qualquer um de nós, mas a nossa salvação, ela está garantida na pessoa do Senhor Jesus. O salmista Davi, ele disse: "Não retires de mim o teu Espírito Santo". Não retires de mim. Olha que interessante. Davi tinha o Espírito Santo. Tinha. Ele não disse, volte, me dê o Espírito Santo de volta. Davi já não tinha pecado? Ele já não tinha pecado? Mas ele disse: "Não retires de mim o Espírito Santo". Mas ele estava pedindo algo que Deus jamais ia fazer. Deus jamais ia retirar o Espírito Santo de Davi. Por isso que Davi continua dizendo: "Torna-me dar a alegria da salvação". É por isso que quando pecamos, nós não perdemos a nossa salvação, mas nós perdemos a alegria, o prazer de que nós estamos salvos. É como o pai que corrige o seu filho. Imagina, você pega o seu filho e coloca ele de castigo porque ele cometeu um erro, ele cometeu uma traquinagem, né? Ele não obedeceu. E você fala assim: "Ó, fica aí, de castigo aí. Fica no canto da parede, você tá de castigo. Você não vai poder ver celular, você não vai poder acessar computador", e deixa ele de castigo, certo? Agora, imagina, se de repente a casa por algum motivo começar a pegar fogo, e pega fogo justamente no lugar aonde
o seu filho está. O que você vai fazer? Você como um pai humano, você como uma mãe que ama o seu filho, você vai falar assim: não, 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 pode ficar aí, pode ficar aí. Pode ficar aí porque você está de castigo, você desobedeceu. Não, você vai salvar o seu filho. Não há condenação. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem nenhuma condenação. Nenhuma, 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 nenhuma. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? Pois é Cristo que morreu ou antes ressuscitou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo Jesus. Ele nos salvou perfeitamente. Aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar até o dia de Cristo. Então, quando Cristo te salvou, ele já sabia tudo o que você ia fazer. Ele já sabia disso. Ele já sabia tudo que você ia fazer, ele já conheceu os seus passos, ele conhece os teus tropeços. Em Salmo 139, se não me falha, salvo engano, se não me falha a memória, Salmo 139 diz o seguinte: as palavras ainda nem chegou nos meus pensamentos e tu já sabes. Antes mesmo de eu pronunciar as palavras, antes mesmo dela chegar no meu pensamento, tu já conhece. Então Deus já conhece o princípio, o meio e o fim das nossas vidas. E Salmo 139 diz mais: o meu corpo ainda estava informe. Eu ainda nem tinha nem me informado, estava começando a me informar, estava informe. E tudo ao meu respeito já estava escrito no seu livro. Então esta palavra é uma palavra de conforto, é uma palavra de descanso. Não tome isso como um tropeço para pecar, não. Tome isso como segurança, alívio, tranquilidade. Se lance aos pés do Senhor. Se está em pecado, confesse ao Senhor: Senhor, eu pequei, para que você possa ter comunhão com Ele. Porque a sua salvação, Ele conquistou com precioso sangue. E em tudo, Ele tem a primazia. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, Ele tem a primazia. Em tudo. Em tudo Ele tem a primazia. Ele disse para a mulher samaritana quando ele encontrou no posto: quem crê em mim, como diz as Escrituras, se você crer nele, creu nele, como diz as Escrituras, ou crer nele, como diz as Escrituras, ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios que jorrará para a vida eterna. Ele não te perde jamais. Jamais, 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 jamais ele não te perde de vista. Você não escapa dos olhos dele, você não escapa das mãos dele, você não escapa da bondade dele, da misericórdia dele, da compaixão dele, você não escapa. Não escapa. A causa de nós não sermos consumidos é porque ele é misericordioso. A misericórdia de Deus é a causa pela qual nós não somos consumidos. Descanse nessa palavra. Descanse nas palavras de Jesus. Leia os evangelhos, leia João. Você tem interesse em ler? Leia tudo, leia, releia, lê de novo. Leia. Deixe que a palavra de Deus lave a sua mente e se encha dessa certeza. Ele salva-nos perfeitamente. Quando ele disse acerca do Espírito Santo que ele enviaria, ele disse: eu vos enviarei um outro Consolador, e ele ficará convosco para sempre. Para sempre.
Quando ele disse para sempre, ele não sabia que a gente ia pecar? Ele não sabia que a gente ia tropeçar? Então, você vai pecar, continuar pecando, vai falar, então agora eu vou fazer tudo o que eu quiser? Não, você tem que descansar e agarrar nessa bondade, nesse homem bondoso que é o Senhor Jesus Cristo. E se pecou, João disse, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, o Jesus Cristo justo. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.